Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos a mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje falaremos do item 11 do capítulo 1, que é o último item deste capítulo, em que estamos comentando as instruções dos Espíritos, que são aquelas mensagens obtidas por via mediúnica a respeito do tema A Era Nova. São 3 mensagens, né, a respeito desse tema, das quais nós comentamos duas nos últimos 2 vídeos, e hoje falaremos dessa terceira, que é uma mensagem do Espírito Erasto, que foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Vamos encontrar seu nome mencionado nas epístolas, na segunda epístola a Timóteo, na epístola de Romano e também no Ato dos Apóstolos. É interessante essa mensagem que Erasto ele vem ressaltar a importância de Santo Agostinho, né, na revelação espírita, dentro do espiritismo, colocando Santo Agostinho como um dos principais divulgadores da doutrina espírita. É muito interessante isso, porque por que Kardec colocaria essa mensagem sob o título A Era Nova? Então nos traz uma reflexão muito interessante que, ao lermos essa mensagem de Erasto, inclusive recomendamos a todos vocês que leiam, porque o nosso objetivo aqui é comentar algumas particularidades da mensagem, né, que talvez possam facilitar no entendimento não só do contexto dela, mas da maneira como ela foi colocada, porque essa metodologia utilizada por Kardec nas mensagens, né, eles não as colocam por acaso. A forma como Kardec, ou como Erasto, ele trabalha o texto, ele inclusive cita, ele coloca Agostinho com o mesmo despertar que Paulo teve. Esse é o aspecto em que Erasto ele quer chamar a atenção, dessa conversão, dessa saída de Santo Agostinho de um patamar e indo ao outro patamar, mostrando que ao esse espírito ter contato com o Evangelho de Jesus, ao ter contato com os seus ensinamentos, ao ter contato com a verdade, porque era isso que Santo Agostinho buscava o tempo inteiro, quando a gente lê sobre a sua biografia, essa era uma das coisas que ele mais falava, a busca constante pela verdade fez com que ele largasse todas as suas ideologias, das quais ele tinha, todos os seus propósitos, e direcionar-se pura e exclusivamente ao Evangelho de Jesus. Assim também como aconteceu com Paulo. Né? Ao despertar para o grande chamado, automaticamente ele redirecionou todo o seu pensamento, todo o seu entusiasmo, toda a sua vontade, toda a sua força para cumprir aquilo que Jesus havia dito. E é interessante, por que Kardec colocaria isso sob esse título A Era Nova? Talvez seria para também nos mostrar o principal aspecto do Espiritismo, que é transformar as nossas vidas, nos transformarmos em pessoas melhores. Porque já dissemos aqui anteriormente que essa nova era vai ser constituída de novos espíritos, mas esses novos espíritos não quer dizer que são outros espíritos, são os próprios espíritos aqui residentes melhorados. Não é? Então é para que essa nova era se restabeleça dentro de nós mesmos. E a respeito da nota em que Kardec coloca, que ele fala sobre Santo Agostinho, ele inicia com a frase: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou. Isso é um tanto quanto curioso, porque talvez à primeira vista pode divergir talvez da intenção pela qual Erasto escreveu essa mensagem. Ao lermos as duas, às vezes podemos nos perguntar por que Kardec colocou isso. E é interessante porque
na Revista Espírita de junho de 1863, Kardec ele rebate várias críticas feitas pela Igreja Católica, mais especificamente por um padre. E dentre essas críticas, o padre ele questiona a autenticidade dessas comunicações pela divergência da forma como esses espíritos, né, que ele falava segundo Kardec eram os espíritos, eles se comunicavam segundo as ideias que eles tinham enquanto espíritos e enquanto vivos. E ele citou, por exemplo, Santo Agostinho, que divergia muito dessas mensagens trazidas por Santo Agostinho com as ideias que ele preconizava à época em que ele viveu, né, segundo o pensamento da Igreja Católica. Então, o que Kardec vem aqui mostrar, o que ele vem escrever de uma maneira extremamente racional, extremamente lógica, e a gente consegue compreender isso dentro daquilo que preconiza a própria doutrina espírita, porque se Santo Agostinho já tinha uma lucidez muito grande enquanto encarnado, já tinha um conhecimento muito grande, conseguia, apesar de ter a mente além do seu tempo, ele ainda, de certa forma, ele estava limitado ao seu tempo, mas ainda assim ele conseguiu raciocínios extraordinários. Se enquanto mergulhado no corpo denso, porque todos nós sabemos que todos os nossos sentidos eles são obliterados por isso, imagina quando liberto dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Santo Agostinho. Então, ele conseguiu ver ainda com mais profundidade aquelas mensagens, aquelas passagens, aqueles ensinamentos deixados por Jesus, dando a credencial a Santo Agostinho para ser um dos maiores divulgadores do espiritismo, que essas ideias ele há 1500 anos atrás, de certa forma, algumas delas ele já entrevinha, ele já imaginava, assim como cita Erasto, no caso relacionado à própria mãe de Santo Agostinho, a previsão que ele tinha, a intuição que ele tinha, que ela viria mostrar para ele como seria a vida no outro mundo, a vida pós-morte. Então, esses são os comentários dos quais a gente gostaria de deixar aqui e, mais uma vez, reforçamos a importância da leitura dessa passagem extremamente interessante que nos auxilia muito dentro do conhecimento do Espiritismo e da proposta que o Espiritismo tem. Então, um grande abraço. Na semana que vem a gente inicia os estudos do capítulo 2. Até lá.